A outra coisa que é legal ilustrar nessa sessão é a diferença de espessura. Quanto mais espesso um casco, mais agudo ele é, e quanto mais fino, mais grave ele é. Quanto mais grosso ele é, você tem uma parede maior, obviamente, e isso faz com que a madeira vibre menos. Então você tem menos ressonância, menos vibração e um tambor um pouco mais agudo. E quanto mais fino, o tambor vibra mais, a madeira soa mais naturalmente. Então você tem um som mais natural da própria madeira, né, dentro desse conjunto que é canoa, aro, pele, blá blá blá. Você tem um som um pouco mais vibrante, com mais ressonância e um som muito mais natural da madeira em relação ao casco fino. Posso mostrar para vocês, por exemplo, esse casco tem um timbre, né, bastante grave, assim, é um tambor pequeno, 12x9, e ele está com uma espessura de 5,5 milímetros. Esse tambor, por exemplo, é um de 14x14, com uma espessura de 8 milímetros, 6 lâminas, e ele soa até um pouco mais agudo do que aquele de 12, por exemplo, por ser mais espesso. Então vocês podem verificar que esse tambor de 12 é praticamente mais grave do que esse tambor de 14. Por quê? Por causa da espessura dele. Então o que eu quero ilustrar com isso é que não é que se você encomendar um tambor de 12 mais fino e um tambor de 14 mais grosso, você vai ter um tambor de 12 mais grave do que o tambor de 14. Significa apenas que os cascos, que a madeira emite um timbre um pouco mais grave no de 12 do que no de 14. Mas tudo depende da afinação que você vai colocar, da quantidade de afinações, do ar, do sistema flutuante. E obviamente você pode conseguir com isso um resultado muito interessante, que é ter um tambor de 12, por exemplo, mais fino, que é um tambor naturalmente já agudo, um tambor pequeno. Você consegue uma sonoridade dele aguda, mas com bastante corpo, bastante peso, volume. E no tambor de 14 de chão, por exemplo, você pode ter ele com a parede um pouco mais grossa e ter uma ressonância mais controlada. Então, a diferença está basicamente nisso, no resultado final, depois do tambor montado. Ou seja, um tambor com uma ressonância mais controlada num tambor gravão. Então, se você não gosta muito de ressonância, você quer dar uma controlada nos harmônicos, você pode encomendar um tambor com casco um pouco mais espesso. Se você gosta dele vibrante, com bastante grave, bastante volume, então um tambor com uma espessura um pouco mais fina. Essa diferença de sonoridade vocês podem verificar também num casco de uma caixa, por exemplo. Esse daqui é um casco com espessura de 10,5, com 8 lâminas de araucária, e ouça a sonoridade dele. Porque ele é bem grosso, ele é bem sequinho, ele não propaga a sonoridade, a sonoridade corta rapidamente. Já nesse tambor de teca, mesma coisa, mesma espessura, ouça a sonoridade dele. Sei que ele tem uma característica sonora um pouquinho mais grave do que a da araucária. E a espessura padrão dos tambores que a Aldery trabalha, nas caixas, por exemplo, é de 6 lâminas, com 8 milímetros, mas que pode ser encomendado com mais espesso. Por exemplo, quanto mais espesso, mais agressivo e mais seco é o som. Quanto mais fino, um pouco mais grave e um pouco menos seco, né, a sonoridade da caixa. Nas caixas Piccolo, por exemplo, nós gostamos muito de usar cascos bem espessos, chegando a usar com 18 milímetros de espessura em caixas de 12, por exemplo, Piccolo. Nos tons, a espessura que nós trabalhamos é de 5,5 padrão, e nos bumbos 8 milímetros também, igualmente nas caixas, com 6 lâminas. Outra coisa interessante que eu poderia falar aqui é sobre as profundidades dos tambores, né, principalmente nos tons. Então, assim, quanto mais raso o tambor, mais agressivo e mais ataque, e com a ressonância, os harmônicos mais controlados. Porque os tambores mais rasos, eles têm as peles mais próximas, então quando você bate no tambor, o ar é empurrado contra a pele de resposta e retorna. Esse processo é muito mais rápido no tambor mais raso do que no tambor mais profundo. Então, quando você bate nesse tambor mais raso, o ar vai e volta muito mais rápido, então você tem mais explosão, mais ataque, muito mais agressividade, e a ressonância, obviamente, morre mais cedo também. No tambor mais comprido, você tem mais grave, por ele ser um tambor mais comprido, então você tem uma caixa sonora maior, então com isso você consegue mais grave, mas a sonoridade é um pouco mais suave e com mais ressonância, porque o ar demora mais tempo para ir e voltar, então ele rola. Essa ressonância tende a ser um pouco mais longa, com a sonoridade do tambor um pouco mais suave, em relação ao tambor um pouco mais raso. Então é só uma questão de... é só para ilustrar com mais alguma
detalhe aí sobre o lance da profundidade e das medidas dos tambores. Bom, é isso. Com essa sessão eu queria ilustrar um pouco disso, falando das madeiras que nós trabalhamos. Existe ainda a possibilidade de um mix entre as madeiras Araucária e Teca, então você busca um pouco da sonoridade de uma com um pouco da sonoridade da outra, né? Então você pode ter um mix das madeiras, intercalando lâminas ou não. Na verdade, você pode encomendar aqui na Odre exatamente como você imaginar e sonhar o seu instrumento, e a gente está aqui justamente para te atender e te esclarecer todas as dúvidas em relação à sonoridade que você vai obter ou não. As madeiras que nós trabalhamos são madeiras realmente muito especiais, madeiras difíceis de conseguir, madeiras raras, madeiras de certa forma exótica, mas esse é o nosso desafio, é conseguir madeiras especiais, porque a gente acredita que 99% das fábricas no mundo todo usam a mesma madeira, e acho que o que a Odre quer proporcionar é alguma coisa especial. A gente quer que você tenha alguma coisa diferente, especial, com uma sonoridade melhor, uma sonoridade diferente, e que possa atender às suas expectativas. Valeu.